E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, sou o professor Epifânio Galan e esse aqui é meu canal Epifanias. Continuando aí nosso curso sobre leis de Newton, hoje nós vamos fazer mais uma aplicação que são os movimentos com aceleração vertical. São aqueles problemas, né, popularmente conhecidos como exercícios ou problemas de elevador. Vamos para eles então? Então, gente, essa aqui é a aplicação número 9 e as outras 8 aplicações, elas estão nos vídeos anteriores a esse, tá bom? Então, se você tiver interesse aí em aumentar um pouquinho o seu repertório aí, formar uma base conceitual um pouco mais sólida, aí eu sugiro que você assista os vídeos anteriores e aí depois siga normalmente com esse vídeo. Por outro lado, eu estou gravando aqui pensando exatamente que se você não viu os outros vídeos, da mesma forma você consegue entender esses problemas aqui, né, que são os famosos aí problemas de elevador. Bora lá então? Uma caixa de massa 3 kg está sobre uma balança num elevador que desce com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e considerando a balança calibrada em newtons, determine a indicação da balança. Então tá bom, gente, tem uma caixa aqui, ó, em cima da balança, ela tem uma massa de 3 kg e essa balança está calibrada em newtons, né? Então ela vai indicar alguma força aí. Quais são as condições normais de uso de uma balança, gente? Quer dizer, as condições mais comuns, né, de uso de uma balança. É a balança num piso fixo, né, no solo, tá? Então você sobe nela, de preferência você fica paradinho nela, né? E aí a balança do cotidiano é calibrada em quilogramas, então ela indica a sua massa. Agora, quando a gente pensa que a massa, né, é a medida da inércia de um corpo, então é bem estranho pensar que a balança está indicando a massa, né? Que a balança pode calcular de alguma forma isso e aí indicar a massa. Então é improvável, né, que a balança esteja mensurando de fato a massa, né? Provavelmente ela esteja mensurando alguma outra coisa e aí haja uma conversão ali no visor, né, na calibração da balança que indique para a gente a massa. É exatamente isso que nós temos que entender nesse tipo de problema, que são os problemas com aceleração vertical. Então, no nosso caso aí, gente, o objeto, né, ele está sobre uma balança que não está em repouso. Essa balança está dentro de um elevador e esse elevador está descendo com uma certa aceleração, né? Então, por exemplo, você subiu lá num andar qualquer e aí apertou um andar para baixo, um ou dois ou três, né, vários andares para baixo. Então, o elevador, como está em repouso na hora que você entrou, para entrar em movimento vertical e para baixo, ele necessita de uma aceleração para baixo. E essa aceleração, no nosso caso, vale 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, gente, quando a gente isola aqui o bloquinho, né, ó, e coloca as forças que atuam nele, a gente vai pensar que se esse bloco ele está sofrendo a ação de uma aceleração para baixo, necessariamente ele teve que ter uma força resultante para baixo. Como as únicas duas forças que atuam no corpo são o peso e a força normal, então a gente pode concluir que o módulo do peso é maior do que o módulo da força normal, né? Então, quando isso acontece, será que a balança continua indicando o mesmo valor que ela estaria indicando quando o bloco estivesse sobre ela em repouso? Então, a resposta é não, né, gente? E a gente consegue entender isso bem agora se a gente pensar um pouquinho na balança a partir de agora, tá? Então, a balança, gente, ela executa no bloco essa força aqui chamada de força normal, né? Que a balança é o apoio do bloco. A terceira lei de Newton nos garante que se há ação da balança no bloco, então tem que ter uma reação do bloco na balança. Então, na verdade, a força que a balança sofre é uma força aí que é a reação da força normal, que eu indiquei ali como menos força normal, vetorialmente falando. E é exatamente essa que vai ser a indicação da balança. Evidentemente que a balança não vai indicar o valor da força como um sinal negativo, né? Aquilo ali é uma ideia do referencial que eu estou adotando aqui, positivo para cima e negativo para baixo, para ficar mais claro aí a colocação dos vetores, né? Bom, então, gente, conclusão. A balança, ela indica, na verdade, o valor da força normal, e não o valor do peso, ou da massa, ou qualquer outra coisa que não seja a força normal. E como aqui agora a gente acabou de concluir que o módulo do peso é maior do que a força normal, a gente teria duas possibilidades para pensar, né? Ou o peso do objeto aumentou, que seria um absurdo, uma vez que nós sabemos que peso é massa vezes gravidade, ambos são constantes, ou a força normal diminuiu, que é mais factível.
Portanto, a gente tem nessa situação do elevador descer com movimento acelerado, a força normal diminuindo seu módulo em relação ao peso. A força normal passa a ser menor que o peso, para que garanta a existência de uma resultante para baixo. Ou podemos pensar perfeitamente ao contrário também. Como tem uma resultante para baixo, então a força normal acabou tendo seu módulo reduzido. Maravilha, gente? Entendido isso, a gente pode escrever aqui a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual a MA. E aí a gente sabe que a força resultante vai ter que ser peso menos força normal. O peso desse objeto é 30 newtons, a massa dele é 3 quilogramas, a aceleração que ele está sofrendo é 2 metros por segundo ao quadrado. Substituindo tudo, encontrei aí que a força normal vale 24 newtons. Tá? Então, se a gente continuar considerando a gravidade 10 e a gente quisesse graduar essa balança em quilogramas, a balança indicaria ali 2,4 quilogramas ao invés dos 3 quilogramas que ela indicaria nas condições em que ela estivesse em repouso. Maravilha? Gente, vamos pensar um pouquinho mais aqui em algumas outras condições. Ó. Dá uma olhadinha aqui na fórmula, né, na expressão que eu acabei de escrever para vocês. Ó, peso menos força normal é igual a MA. E pensa aqui nas condições da aceleração diminuir. Pensa aqui na aceleração virando 1, por exemplo. Se ela for 1 aqui, ó, então a gente vai ter 30 menos força normal igual a 3 vezes 1. Então a força normal daria 27. Então, a diferença entre a força normal e o peso diminuiria. Pensa que a aceleração fosse igual a meio, 0,5. Tá? Então, 3 vezes 0,5 é 1,5, e daí a força normal daria 28,5. Diferença entre ela e a força-peso diminuiria mais ainda. Elas estariam mais próximas uma da outra. E eu pergunto para vocês, existe alguma condição para que a força normal tenha o mesmo módulo do peso? A resposta está relativamente fácil agora, né, gente? Você vai falar assim, Epifa, claro, basta que a aceleração seja igual a zero. E quais são as condições de aceleração igual a zero, gente? Objeto em repouso, né, repouso estático, né, objeto em repouso, né, repouso permanente, ou objeto em movimento retilíneo uniforme. Tá? Essas são as condições. Portanto, é bem perceptível, né? Quando a gente sobe no elevador, se você imaginar aqueles elevadores um pouquinho mais antigos, né? Os mais modernos, um pouco mais difícil de ver, mas os elevadores um pouco mais antigos, se a gente sobe lá, sei lá, no 10º andar e aperta o térreo, o primeiro instante ali de movimento, né? O comecinho ali, o primeiro intervalinho de tempo ali que a gente tem percepção, a gente tem a impressão de que o nosso peso dá uma diminuída. O nosso peso, evidentemente, não diminui, né? A impressão que a gente tem se dá por conta da força normal. Né? Como dá uma aliviada na força normal, o piso do elevador dá uma aliviada em relação ao nosso pé, a gente se sente momentaneamente mais leve. Claro que se a gente pegar aqueles elevadores bem antigos, tem, por exemplo, no centro aí de algumas cidades, ainda aqueles prédios tombados, elevadores que não foram muito modernizados, e etc. e tal, essa diferença é bem perceptível. Em alguns deles você sente até uma espécie de frio na barriga, né, de tão intensa que é a aceleração. Nos elevadores mais modernos aí, essa aceleração aqui ela é pequenininha, então a gente não consegue perceber muito a diferença. Agora, percebendo ou não, depois de alguns instantes, eu não sei precisar para vocês quanto tempo é isso, porque isso varia de elevador para elevador, o elevador entra em movimento uniforme, né? Movimento retilíneo, necessariamente, né? Nesse caso, uniforme. E aí a gente não consegue mais perceber se está descendo, se está subindo ou até mesmo se está parado. Claro que se a gente olhar para o marcador ou se for um elevador panorâmico e você olhar para fora e etc, é óbvio que você percebe, né? Mas se você tiver no elevador totalmente fechado ali, com os olhos fechados também, e ele estiver descendo em movimento retilíneo uniforme ou subindo em movimento retilíneo uniforme, ou seja, se ele tiver aceleração zero, então o peso e a força normal são iguais, e aí você não tem mais a percepção de que tipo de movimento ele está tendo. Muito interessante isso, porque é uma física bem próxima aí da gente, né, galera? Bem aí do nosso cotidiano. Então, vale bastante a pena entender isso aí, para além aí dos problemas que vão cair nos vestibulares aí que vocês vão prestar, no Enem, e assim por diante, né? Provas que vocês vão fazer. Maravilha? Vamos lá então, gente, resolver alguns exercícios. Então, lembro aí para vocês que os exercícios anteriores a esse exercício 15, eles estão nas aulas anteriores, tá? E aí, se vocês tiverem afim aí, tiverem
querendo estudar um pouco mais, tal, é bem sugerível vocês assistirem essas aulas aí e dar uma treinadinha nesses exercícios, tá bom? Eu sugiro agora, galera, que vocês tenham o seguinte procedimento. Vamos ler aqui o enunciado juntos, e aí vocês dão um pause no vídeo, tentem resolver o exercício, que seria a parte mais importante aí da nossa aula, né, do nosso estudo. Se tiver dúvidas, volta aí na aplicação, né, volta na aplicação 9, resolve o exercício e aí depois você confere a minha solução, que vai ser uma solução bem enxutinha, uma solução bem resumidinha, que é uma solução para quem já está estudando. Maravilha? Vamos lá então ler o exercício? Uma caixa de massa 5 kg está sobre uma balança num elevador que desce com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e considerando a balança calibrada em newtons, determine a indicação da balança. Bora lá? Bora tentar fazer? Solução, galera. Bloquinho isolado, peso normal. Já sabemos que se ele está acelerando para baixo, então o módulo do peso tem que ser maior do que o módulo da força normal. Portanto, a força resultante, né, lá na aplicação de resultante igual a MA, vai ser peso menos normal. E aí só substituir os valores, né, gente? Peso 50, massa 5, aceleração 4, força normal, né, indicação da balança igual a 30 newtons. Beleza? Partiu para o próximo? Vamos lá? Exercício 16, galera. Uma caixa de massa 10 kg está sobre uma balança num elevador que sobe com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e considerando a balança calibrada em newtons, determine a indicação da balança. E aí, bora tentar fazer isso também? Galerinha, tentou fazer? Chegou aí alguma conclusão diferente do anterior? Ó, a conclusão que eu gostaria que vocês fizessem é essa aqui, ó. Colocou lá o bloquinho, colocou o peso e a força normal. Agora, esta caixa, né, está subindo com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Logo, a força resultante que atua sobre ela é para cima. E como a força resultante é para cima, a força normal tem que ter módulo maior do que a força peso. Portanto, essa resultante aí vai ser força normal menos peso, isso é igual a MA. Substituindo os valores, peso é 100, massa é 10, aceleração é 1. Vamos descobrir que a força normal equivale a 110 newtons. Percebe que agora, nesse exercício 16, galera, o que aconteceu é que a força normal, né, a indicação da balança, indica um valor maior do que o próprio peso. Isso acontece justamente porque, como ele está acelerando para cima, é como se o contato entre a própria balança e o meu pé aumentasse, né? De fato, isso acontece na prática, tá? Então, por isso que a indicação é maior mesmo, 110 newtons, ao invés dos 100 newtons que seria indicado se a gente tivesse paradinho e a balança também tivesse paradinha, né, sem essas acelerações verticais. Tranquilinho? Vamos fazer o próximo? O exercício 17, gente, é um exercício muito importante, mas muito importante mesmo, tá? Ele é um classicão aí, e além de ser um classicão aí de vários vestibulares, né, e, enfim, provas diversas, concursos e etc., é uma questão que eu acho bastante interessante para a gente fazer uma discussão em torno de coisas que vira e mexe aparecem aí na imprensa, em jornais e etc. Vamos lá? Uma caixa de massa 8 kg está sobre uma balança num elevador que desce com aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. No local onde G também tem módulo de 10 metros por segundo ao quadrado. Nessas condições, determina a indicação da balança. Gente, eu acho que vocês podem dar um pause aqui e conseguir resolver perfeitamente isso aí também, tá? E aí, a última frase aí do exercício que eu montei para vocês é: discuta o resultado, discuta o que aconteceu. Vamos lá fazer então? Solução na tela, gente. Então, coloca lá o nosso objeto, né? E aí coloca as forças nele. Peso vertical para baixo, a possível força normal aí, né? Vertical para cima. Já pegou aí a dica ou não? A possível força normal. E aí vamos resolver? Como ele está acelerando para baixo, peso menos normal igual a MA, o peso vale 80, a força normal não tem, a massa é 8, a aceleração é 10. Gente, viu o que aconteceu aí? Vai essa força normal para lá, né, para a direita, vai esse 80 aqui para a esquerda, 80 menos 80 igual a força normal é igual a zero. Vamos pensar na prática o que está acontecendo, gente? Força normal igual a zero significa que eu perdi o contato, né?
eu estou sem contato entre o bloco e a balança. O que significa ter perdido o contato? Significa que o bloquinho passou a flutuar. Tá? Então, não necessariamente ele vai flutuar, né, bater lá em cima no teto, mas ele perdeu o contato. Então, ele está ali, ó, está ali, entre aspas, né, boiando ali dentro do elevador. Tá? E essa situação, uma situação em que não seria possível nós medirmos o peso do objeto, ela é chamada de imponderabilidade, né? Incapacidade de medir o peso, né? Impossibilidade de mensurar esse peso. Então, uma situação bastante importante aí da gente entender, tá bom? Essa situação de imponderabilidade, gente, nós encontramos basicamente em duas condições, né? Assim, clássicas, né? A mais simples, que ao mesmo tempo é a mais complexa, né? É a gente ter uma situação de gravidade igual a zero. Só que a gente não tem no universo uma situação de gravidade igual a zero, né? Num futuro não muito distante, aí nós vamos estudar a força gravitacional, e aí, por consequência, nós vamos aprender uma maneira de calcular essa gravidade com uma formulinha, e nós vamos ver que a gravidade ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quanto mais longe nós estivermos do corpo celeste, a partir do qual a gente quer determinar a gravidade, menor vai ser a gravidade. Mas nunca vou estar tão longe a ponto de zerar o valor de G. Tá? Então, o G pode ser muito, muito, muito pequenininho. Mas zero, ele não é. Tá? Então, você vê aí o gifzinho da estação espacial aí, ó. Um rapaz aí soltando um mel, né? Ó. Embaixo tem um pão, né? Um waffle, alguma coisa assim desse tipo. E aí o mel não cai, né? Mas você vê que ele ameaça cair um pouquinho, né? Ó, dá uma olhada, ó, um pouquinho. Quer dizer, a gravidade é quase zero, tá? E na situação de baixo, a gente tem aí o monstro do skate, né? Tony Hawk, uma grande referência aí para mim, né? Um esportista espetacular. E aí o Tony Hawk foi convidado, então, para participar de um simulador de gravidade zero, onde ele ficava fazendo umas manobras lá com o skate, mas o Tony Hawk é tão espetacular que ele conseguiu manobrar o skate mesmo com gravidade zero, né? Isso aí é quase que impensável, né? E aí, gente, é que vem a pergunta, né? A questão, né? Será que eu posso falar mesmo que a gravidade lá onde Tony Hawk fez as manobras lá é uma gravidade zero, né? Será que eu posso cientificamente falar isso? Claro que licença poética me permite falar isso, né? Mas será que cientificamente eu posso falar isso? O que está acontecendo ali? Como é que consegue simular a gravidade zero, né? Então a situação são aviões bem grandes, né? E aí é uma informação importante que os aviões são grandes, porque você tem que fazer essa, essa, essa sala ali dentro para as pessoas poderem simular a gravidade zero. Esses aviões eles atingem altitudes bem elevadas e aí o piloto ele embica para baixo e começa a acelerar. E a aceleração vai aumentando, 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 e em algum momento essa aceleração atinge o mesmo valor da gravidade, então ali aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, e quando isso acontece, nós estamos na situação de imponderabilidade, né? Eu começo a flutuar. E aí, se o piloto mantém o avião por alguns instantes com essa queda livre, né? Com essa aceleração igual à gravidade, né? O avião, na verdade, está despencando ali para baixo. As pessoas que estão lá dentro, então, elas sentem como se a gravidade fosse igual a zero. Na verdade, a gravidade sobre elas continua sendo de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, gente, quais são as situações, né, de imponderabilidade? Fazendo um fechamento aqui. O caso 1 é onde eu teria o G igual a zero, né, num lugar aí que estivesse em repouso ou em MRU, né? Então, esse lugar não pode estar acelerando também, né? Porque se ele estiver acelerando, daí eu já não consigo mais ter essa imponderabilidade. E o caso 2, digamos assim, ambos entre aspas, né, gente? É o elevador descendo, acelerando com aceleração igual à gravidade, né? Com o módulo da aceleração igual ao módulo da gravidade, ou ainda o elevador subindo e ao mesmo tempo freando. Então ele está subindo e de repente ele chega no andar e aí a desaceleração que ele sofre é uma desaceleração de módulo igual à gravidade. Daí a gente teria também a situação de imponderabilidade, se ia dar aquela flutuada. Como eu já disse lá atrás, aqueles elevadores mais antigos, você tem uma sensação, óbvio, né? Bem entre aspas, aí, similar a essa. Quando o elevador está chegando no andar e você está subindo, ele dá uma freada tão intensa
que você dá uma flutuada ali, às vezes dá até um certo frio na barriga, né? Situação bem interessante aí para estudar física. Então é isso, gente, tá? Agora vamos dar uma olhada aqui numa reportagem aí, né? Numa manchete que eu consegui colher aí, dessa época, né? É lá de 2016, ó. Lá da redação do Globo.com, dá uma olhada na manchete. Tony Hawk faz manobras com gravidade zero e o resultado é incrível. Então, acho que os jornalistas aí foram um pouquinho descuidados, né, digamos assim, em colocar que é gravidade zero. Talvez pudesse colocar uma aspas aí na gravidade zero, ou mesmo citar que é um simulador de gravidade zero. Tá? Isso aí, na minha opinião, é um desserviço aí para a ciência. Muita gente acaba lendo isso aí, e aí fica com isso na cabeça, tá? E aí repete essas frases aí no decorrer dos dias, semanas, meses, anos, etc e tal, isso aí acaba virando quase que uma verdade. Então, algumas pessoas falam que eu sou muito radical, né? Falam, Epifa, você é muito exagerado, é só uma licença poética que o jornalista teve. Eu não acho não, gente. Eu fico realmente incomodado aí com essas frases mal escritas aí que o pessoal acaba mandando aí para as reportagens. Maravilha? Bora seguir? Mais um exercício na tela, galera. Um exercício da UEL, né, Paraná, só que eu dei uma leve adaptada nele. Então ele fala assim, ó: no piso de um elevador é colocada uma balança de banheiro graduada em newtons. Inclusive, aproveitando aqui a oportunidade, né, quem tiver chance de fazer isso, né, quem morar em prédio, tiver acesso fácil a elevadores e tiver uma balancinha dessa aí, né, essa famosa balança de banheiro em casa, é muito legal fazer esses experimentos, né, gente? Sobe na balança com o elevador em repouso, verifica lá a indicação, né? A balança vai estar calibrada, né? Graduada em quilogramas, e aí faz o teste. Presta bem atenção no momento em que iniciar a descida e vocês vão notar que de fato a indicação da balança parece menor do que o que estava aparecendo quando o elevador estava parado. E depois preste atenção de novo quando a balança estiver chegando, né? Então, como o elevador está freando, no momento em que ele chegar, ele tem resultante para cima, né? Resultante contrário ao movimento, justamente para poder frear. E aí a indicação da balança vai ser maior do que aquela primeira indicação. Vale bem a pena fazer, gente. Eu sugiro aí para quem tem essa chance, essa oportunidade, não desperdiça não, tá? Faz. Um corpo é colocado sobre a balança. Quando o elevador sobe com aceleração constante de 2,2 metros por segundo ao quadrado, a balança indica 720 newtons. Sendo a aceleração local da gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, determine a massa do corpo em quilogramas. Bora resolver então, gente? Pega o bloquinho, vamos colocar as forças que atuam nele, força-peso, força normal. Vamos destacar a balança também. Então tá ali a balança, menos força normal atuando nela, que é para ficar bem claro aqui, a gente recordar mais uma vez que a balança indica a força normal. Então, portanto, esses 720 newtons aqui são a força normal. Maravilha? Vamos anotar os dados aqui. Então, força normal 720, aceleração 2,2 metros por segundo ao quadrado, gravidade. Eu vou usar nada mais nada menos que lei fundamental da dinâmica. Como eu sei que meu objeto está subindo, acelerando, então a resultante aponta para cima. Portanto, vou escrever que essa resultante é força normal menos peso. E agora, gente, só substituir os dados. Tá? No lugar do peso, eu vou colocar mg, e aí a gravidade vale 9,8 e a massa vale m. Esse m aqui do outro lado, evidentemente, eu não tenho também, né? Uma vez que eu não tenho esse, é o mesmo, certo? E a aceleração vale 2,2. Então, pegando esse menos 9,8 m aqui, jogando lá para a direita, eu vou ter 720 igual a 12 m, e o m, então, igual a 60 quilogramas. Belo exercício aí da UEL, bastante interessante aí para a gente estudar este capítulo. Legal? Bora fazer o 19 então, gente? Um bloco de 10 kg está preso no teto de um elevador por meio de um cabo que suporta uma tensão máxima de 150 newtons. Quando o elevador começa a subir, o cabo se rompe ao atingir a tensão máxima. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, é correto afirmar que no momento da ruptura do cabo, a aceleração do elevador é... Vamos começar a fazer, galera? Vamos lá? Então, ó, bloquinho ali, forças que atuam nele são peso e tração. Este cara está subindo, e aí acelerando, né? Portanto, de
Força resultante igual a MA, a gente sabe que na resultante a gente tem T menos P, tração menos peso. A tração vale 150, o peso vale mg, né? 10 vezes 10, então vale 100 newtons, a massa vale 10. É só substituir tudo, né, galerinha? E encontramos que a aceleração neste momento é de 5 metros por segundo ao quadrado. Um exercício bem parecido com os anteriores, só que trocou, né? Ao invés da gente dar a balancinha e o objeto em cima da balança, tem agora um bloquinho pendurado num fio. Tá? Existem outros exercícios desse, galera, em que se estuda a força de tração no cabo que segura o elevador, o próprio elevador. Então, tem um cabo que segura o elevador, esse elevador vai subir ou descer, então ele tem uma massa, portanto ele tem um peso, e a situação é bem parecida com essa. Maravilha? Gente, notícia triste aí para vocês, chegamos no último exercício, exercício 20 dessa aula aqui. Vamos lá. Uma pessoa está sobre uma balança de molas dentro de um elevador que desce com velocidade constante. A leitura indicada pela balança seria... Tananana, a leitura indicada por ela se o elevador estivesse... Tananana. Maravilha. Vamos lá. Complete as lacunas com a alternativa verdadeira. A leitura indicada pela balança seria alternativa A, igual a leitura indicada por ela se o elevador estivesse em repouso. De cara, hein, gente? Pô, devia ter começado a ler pela E, né? Então, como o elevador está descendo com velocidade constante, então ele tem aceleração igual a zero. Nessas condições, a balança está indicando um valor exatamente igual ao peso. Se o elevador estiver em repouso, ele também tem resultante igual a zero, e nessas condições ele também indica um valor igual ao peso. Portanto, a alternativa A é a certa. Bom, a A já eliminou a B, né, gente? Porque a B diz menor e repouso. Vamos ver o resto, vai? Só para a gente poder treinar um pouquinho. Igual, depois subindo com aceleração para cima. Não, se ele estiver subindo com aceleração para cima, a indicação da balança é maior do que o peso. Então, já não seria igual. D, a leitura indicada pela balança seria maior que a leitura se o elevador estivesse descendo. Não, se o elevador estiver descendo com aceleração, a força normal passa a ser menor que o peso, né? Então a balança indicaria menos do que estava indicando inicialmente. E tem E, gente, maior que subindo com aceleração para baixo. Ó, isso aí é perigosinho, hein, galera? Subindo com aceleração para baixo significa subindo com resultante para baixo. E se a resultante é para baixo, então o peso é maior do que a força normal. Tá? A indicação da balança indica um valor menor do que indicava antes e não maior. Maravilha? Ficamos com a A mesmo, né? Que já deu logo de cara. Então, galera, espero que vocês tenham aproveitado a aula. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aí, se inscreve no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Escreve aí nos comentários o que vocês acharam, tá? Sugestões de qualquer tipo aí são sempre muito bem-vindas. No mais, beijo para todo mundo, fui e até a próxima.